Saiu recentemente o edital para o Exame Nacional da Magistratura. Só que, apesar de a gente estar vendo aqui nas notícias, no próprio YouTube, muita gente falando sobre esse tema, pouco se fala do Exame Nacional da Magistratura para o concurseiro trabalhista. E é sobre esse tema que vamos falar hoje no nosso canal do Go Posse. Bom, o CNJ recentemente editou o Exame Nacional da Magistratura, publicou o edital do Exame Nacional da Magistratura e, como se sabe, a finalidade desse exame ocorrer foi nivelar os concurseiros que almejam o cargo para juiz, seja ele juiz do trabalho, juiz estadual, juiz federal. Então, todos os cargos de juiz, todos que querem fazer o concurso, precisam fazer esse concurso preliminar, que é esse exame nacional. Esse concurso preliminar, ele vai nivelar os concurseiros para que possam prestar os seus concursos específicos. Só que muita gente vem falando como estudar, né? Muita gente vem me perguntando, olha, esse é o momento ideal de estudar? Quando que eu começo a estudar? E eu gostaria de dar algumas dicas para vocês, principalmente para você que está estudando para os concursos da Magistratura do Trabalho e também do MPT, porque muitos prestam os dois concursos, tanto da magistratura quanto do MPT, e é importante que vocês saibam qual o momento melhor para prestar esse concurso. O edital saiu com a primeira prova no dia 14 de abril e temos uma outra prova no mês de outubro. São 2 provas por ano. Então você tem a opção de prestar agora em abril ou apenas em outubro. E muitos estão falando, não, você tem que prestar agora, você tem que prestar logo, mas tudo depende do momento que você se encontra. Por exemplo, você que está se preparando agora para o concurso do MPT, com a prova no dia 7 de abril. A prova da primeira fase do MPT será uma semana antes da prova do Exame Nacional da Magistratura. Nesse caso, eu não acho que seria prudente você dividir o seu tempo, o seu foco nos 2 concursos, porque eles vão exigir temas muito diferentes para você estudar. Se você tem outra possibilidade de fazer uma prova em outubro e você queira escolher o concurso do MPT, a minha sugestão é que você foque para o concurso do MPT. Ou então você pode ir lá fazer a prova só para fazer, para conhecer, sem estudar, e para você ter essa chance de passar sem precisar estar tão focado. Só que a gente tem um problema aqui da área trabalhista, pessoal. O problema é que nós temos 16 questões de direito penal. E a gente sabe que direito penal não é o forte do concurseiro trabalhista. Vocês podem reclamar, xingar, mas não tem jeito, a gente tem que aceitar. Isso foi imposto e nós temos que nos adaptar. Então, ao invés de você gastar energia para reclamar e para não querer e ficar revoltado, use a energia para estudar as matérias que você precisa estudar, inclusive direito tributário, que também vai cair nessa prova do Exame Nacional. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar é que, em relação ao concurso da MPT que vem aí, que vai ser uma semana antes da prova do Exame Nacional, eu sugiro que ou você faça a prova do Exame Nacional sem estudar e foque no MPT, ou então, se você sabe, você se conhece, você não consegue fazer uma prova sem estudar, faça a prova do MPT e, tranquilamente, na segunda etapa, lá em outubro, quando tiver uma nova prova do Exame Nacional da Magistratura, você pode escolher fazer a prova, sendo que já vai ter passado a prova da primeira fase do MPT. Aí você pode estar se questionando, bom, Alice, tá, se eu resolvo fazer essa prova em outubro, e se sair o concurso da Magistratura do Trabalho e eu não estarei habilitada? E eu falo para vocês uma coisa, a possibilidade de sair um exame da Magistratura do Trabalho este ano é mínima, ainda mais em outubro. Ainda estamos com o concurso nacional da Magistratura do Trabalho em andamento. Não temos, na data que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos sequer as datas das provas orais. Então, eu acredito que se você optar por não fazer agora a prova do Exame Nacional da Magistratura, não acredito que você vai ter problema em deixar para fazer
no mês de outubro. Agora, se você não quer estudar para o MPT, não quer MPT, você quer ser juiz do trabalho, faça a prova agora, porque você vai ter uma chance de fazer a prova agora, e se você não for ser habilitado para esta prova, faça a próxima prova em outubro, se prepare mais e faça a prova em outubro. Mas temos algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês ainda no edital. O Concurso Nacional da Magistratura, ele tem a habilitação, vai te tornar habilitado para prestar qualquer concurso da magistratura, não só do trabalho, e também a habilitação vai durar 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, vamos ter 4 anos de habilitação. E aqui surge uma dica que, para você que está começando a estudar, que está saindo da faculdade, é muito importante. Você não precisa esperar os 3 anos de atividade jurídica que é exigido para os concursos da magistratura. Então, se você está começando a estudar, se você almeja ser juiz, ou então se você, mesmo que você ainda não tenha se decidido, se você quer magistratura, se você quer procuradoria, se você quer MP, se você quiser defensoria, vale a pena você usar esse concurso do Exame Nacional para você já ter a habilitação e também para treinar provas, porque você ainda não vai poder fazer provas da magistratura, do MP, defensora, que exige um mínimo de atividade jurídica. E a outra coisa é que essa prova, ela está sendo, esse edital, esse concurso, está sendo conduzido pela banca FGV. E sabemos que a banca FGV tem todas as suas peculiaridades. Muita gente vai reclamar, muita gente vai achar que foi sacanagem, mas a gente não tem o que fazer. Da mesma forma que vocês vão ter que estudar direito penal, vocês vão ter que aceitar a banca FGV. E a banca FGV foi a banca da última prova do Exame Nacional da Magistratura. Então, para você conhecer a banca, faça questões. Não apenas da última prova do Exame Nacional da Magistratura, mas também faça questões de outros concursos da FGV para você entender como funciona a banca. Eu acredito que a FGV vai continuar com suas questões problema, aliando a exigência da jurisprudência, da doutrina e também da letra da lei, principalmente. Tá? Então, isso é muito importante. E quanto que você precisa para ser aprovado? Quanto que você precisa para ser habilitado? Na verdade, não há uma nota de corte, exige um mínimo que você precisa tirar para você ter a habilitação. Você não vai ser aprovado para o concurso, você vai ser habilitado para prestar outro concurso. Então, qual é o mínimo? O mínimo para você ser habilitado é de 70% da prova, e 50% vai ser o mínimo para os autos declarados negros e indígenas. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, existe uma discussão em relação às pessoas com deficiência, de que não há um fator diferencial para a pessoa com deficiência, ele está entrando na lista que não inclui os autodeclarados negros e indígenas, de 70% também. Então, talvez isso mude, né? Está sendo discutido, isso foi levado inclusive para o ministro Barroso em relação a essa questão da pessoa com deficiência. Vamos ver se vamos ter alterações. E a prova será, o prazo de inscrição é do dia 7/2 a 7/3. Em todas as capitais você vai poder realizar a prova vai ser dia 14 de abril. E a prova terá a duração de 5 horas para fazer 80 questões. Se você for ver, 5 horas para fazer 80 questões é um tempo bem razoável. Inclusive, a gente tem em várias provas de 5 horas sem questões, como no Exame Nacional da Magistratura do Trabalho. Então, esse período de 80 questões para 5 horas é um período bem razoável para que você faça a prova. Em relação ao nível, né? Qual que vai ser o nível desta prova? Como nós não temos histórico, fica muito difícil a gente conseguir presumir se vai ser um nível abaixo, um nível acima.
Mas eu acredito que, como é uma prova de habilitação e que tem um corte de no mínimo 70%, eu acredito que o nível de exigência seja um pouco abaixo dos concursos da magistratura em geral, tanto da estadual, quanto da federal, quanto da trabalhista. Então, eu acredito que será um nível um pouco abaixo, mas isso não quer dizer que você vai deixar de se dedicar e estudar. E agora, por concurseiro trabalhista. Falei sobre a questão do MPT, o momento que você precisa escolher para focar, mas também você precisa agora incluir na sua grade de estudo algumas disciplinas. Você que quer ser juiz do trabalho, você precisa incluir estas disciplinas que você não gosta, mas que você vai precisar estudar. Destas 80 questões, nós temos 12 de direito penal. E o edital de direito penal, ele é bem extenso. Então, você vai ter que passar por todas as matérias que você não está habituado a estudar. Existe, inclusive, uma crítica por parte da comissão em relação ao Exame Nacional da Magistratura. Por quê? Eles estavam com um foco na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Tanto que não existem questões específicas de direito do trabalho. Direito do trabalho, que a gente, pelo que eu estudei, pelo que eu vi aqui, talvez seja cobrado dentro da matéria de direito constitucional e por volta de 2 questões. Sei que não é justo, mas é necessário você ter a ideia de que você precisa estudar as matérias mesmo que você não esteja habituado, tá? Então, além das 12 questões de direito penal, temos 16 questões de direito constitucional, é a principal disciplina, e direito constitucional, gente, será, pelo que eu li do edital, será a Constituição. Então, a parte trabalhista, né, direito constitucional do trabalho, vai ser exigido aqui em direito constitucional, assim como a parte de direito tributário. Então, o sistema tributário nacional que vai ser exigido nessa prova. Eu acredito que, por exemplo, o Código Tributário Nacional, pelo que eu li do edital, não vai ser exigido. Então, você basta ler a parte do Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal e também a parte do Direito Constitucional do Trabalho. Os artigos 7 a 11 da nossa Constituição. Além disso, temos 10 questões de direito administrativo. Aqui, direito administrativo, você não vai ter muitos problemas, porque você já estuda direito administrativo para o seu concurso, tanto na magistratura do trabalho quanto do MPT. Temos 6 questões de noções gerais de direito e formação humanística, que também você precisa estudar para a magistratura. Então, todas essas questões do Código de Ética, as resoluções do CNJ, as questões relacionadas à filosofia, sociologia, que você precisa estudar, que inclusive tem nos nossos cursos, né, o material escrito já, tudo que você precisa para você estudar essa matéria, a gente tem também. Então, isso você precisa se aprofundar. Temos 6 questões de direitos humanos, 6 questões de direitos humanos que já, para quem estuda para o MPT, inclusive, é uma disciplina muito tranquila para vocês. 12 questões de processo civil vocês também estudam. Óbvio que existem algumas questões que não são tão exigidas no edital da magistratura do trabalho e que vão ser mais exigidas aqui, mas é algo que dá para se adaptar lendo o Código de Processo Civil e fazendo bastante questões. 6 de civil e 6 de empresarial. Em relação a direito civil, temos que ter em mente que vocês vão precisar estudar algumas disciplinas que não estudamos normalmente também para a magistratura do trabalho, como, por exemplo, família, sucessões, essas questões relacionadas a direito civil que não caem no edital da magistratura do trabalho. E 6 de empresarial. Empresarial, o edital é bem parecido. Vale a pena dar uma olhada, fazer um comparativo para vocês entenderem aqui bem o que você precisa aprofundar mais e o que não precisa aprofundar mais. Bom, esse era um vídeo que eu gostaria muito, assim, de fazer para vocês que estão na área trabalhista, que estão angustiados por conta das 12 questões de direito penal. Não tem o que fazer, vocês vão precisar se adaptar,
por um tempo, por conta dessa prova. Vamos aguardar, vamos ver se vamos ter mudanças, porque eu acredito que as coisas vão se adaptando. Tem a questão das pessoas com deficiência, tem você que pode já fazer a prova, mesmo não tendo a atividade jurídica, que você vai poder fazer essa prova sem se preocupar depois. Você vai ter 4 anos habilitado para poder prestar os concursos da magistratura. Então, isso era importante para você agora. Se você está estudando agora para o MPT, eu, se fosse você, focava no MPT, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curta aqui o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo se te ajudou, se vai ajudar outras pessoas, se muita gente que tá tendo dúvidas sobre esse tema. E conta com a gente e Go Posse!